aqui, ó, do Lula, falando numa entrevista aqui, passou no Repórter Isso. Brasil, agora há pouco aí da TV Brasil, ó, vamos ver o que o Lula disse. Do ponto de vista diplomático, tem várias medidas para ser tomadas, o Itamaraty vai tomar. A gente pode recorrer ao OIC, a gente pode mandar investigação, sabe, com outros países, cobrando dos Estados Unidos coerência. Mas o que mais vai valer é o seguinte: nós temos a lei da reciprocidade que foi aprovada no Congresso Nacional. E não tenha dúvida que primeiro nós vamos tentar negociar. Mas se não tiver negociação, a lei da reciprocidade será colocada em prática. Se ele vai cobrar 50 de nós vamos cobrar 50 dele. E o ex-presidente da República deveria assumir a responsabilidade, porque ele está concordando com a taxação do Trump ao Brasil. Aliás, foi o filho dele que foi lá fazer a cabeça do Trump. Bem, Que começa uma carta tentando fazer um julgamento de um processo que está na mão da Suprema Corte, um processo que não tem julgamento político, não. Que está sendo julgado é os autos do processo, que vai ter uma decisão da Suprema Corte. E se os autos disser que a pessoa errou, vai ser condenada. É assim que é o Brasil. É assim que somos nós. Respeito é bom, eu gosto de dar e gosto de receber. Pois é, e aí um dos filhos de Bolsonaro, já 2 filhos de Bolsonaro, publicamente já manifestou a seguinte condição: aceitem a anistia e caia a tarifa, ou seja, um jogo aí perigosíssimo nessa história. Só para registrar aqui, essa entrevista, só para a gente reforçar, foi uma entrevista concedida pelo presidente Lula ao Grupo da Record, e a gente faz uso aqui e agradece também o conteúdo que a gente pôde exibir aqui na abertura do Repórter Brasil. E a gente segue nesse assunto, né? O vice-geraldo Alckmin reiterou que os Estados Unidos na balança comercial ontem, E né? hoje a gente vai aprofundar esse tema também para você ficar por dentro. O Alckmin também afirmou que o clã Bolsonaro entre atentado à democracia e agora um atentado à economia brasileira. Esse clã, mesmo fora do governo, continua trabalhando contra o interesse brasileiro e contra o povo brasileiro. Antes era um atentado à democracia, atentado à economia, prejudicando as empresas e prejudicando os empregos. Segundo os próprios dados estadunidenses, são 7 bilhões de dólares o ano passado de superávit de bens e 18 bilhões de dólares de serviços. E dos 10 produtos que eles mais exportam para o Brasil, 8 é ex-tarifário, ou seja, o imposto é zero, não paga absolutamente nada para entrar no Brasil. Bom, e os presidentes do Senado e da Câmara, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, disseram hoje em nota conjunta que o Congresso está pronto para agir em defesa do setor produtivo e da proteção dos empregos no Brasil. Também houve pronunciamento tanto da base do governo quanto da oposição. A gente vai falar com a Selma Dias, ao vivo, que está aqui com a gente, está lá no Congresso. Selma, muito boa noite. Oi, Yara Portanova, boa noite a vocês, também a todos. Pois é, essa manifestação oficial do Congresso veio 24 horas após o anúncio, né, da taxação pelos Estados Unidos e por meio dessa nota conjunta cautelosa também, sem uma avaliação incisiva sobre o caso. No documento, os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, dizem que a resposta aos americanos deve vir, né, pelo diálogo diplomático e também comercial, e além disso que o Congresso vai acompanhar de perto os desdobramentos e que está pronto para agir, né, em defesa da economia, do setor produtivo e dos empregos brasileiros. Agora, a repercussão entre os parlamentares da base governista e também da oposição, essa sim foi uma repercussão muito mais calorosa, isso porque ontem, né, horas antes do anúncio do tarifaço, deputados bolsonaristas aprovaram na Comissão de Relações Exteriores daqui da Câmara uma moção de louvor, que é um documento elogiando, né, as medidas adotadas
apontadas Que por Donald Trump barbaridade, desde o né? início do mandato. O autor dessa moção é o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL. Ele explicou que o texto Traidores é em da favor pátria. do ex-presidente Jair Bolsonaro e não em apoio à taxação. Mesmo assim, ele não propôs a retirada dessa moção. Sóstenes culpou o presidente Lula e disse que o governo tem agora Sem 21 vergonha dias de para marca resolver maior, né? essa questão com os Estados Unidos. Na outra ponta ali, os governistas colheram assinaturas para instalar uma comissão geral, né, para discutir essa taxação, esse tarifaço imposto por Donald Trump e também, né, protocolaram no Conselho de Ética aqui da Câmara um pedido complementar para que seja votada a cassação do mandato do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Sim. O líder do PT, Lindbergh Farias, argumenta que o filho do ex-presidente está nos Estados Unidos conspirando, né, contra o Brasil e que, por isso, vai ao Supremo pedir também a responsabilização criminal de Eduardo Bolsonaro. Por hora é isso aqui pelo Congresso, devolvo para vocês aí. Valeu, Selma. Você frisou bem aí que o governo brasileiro tem 21 dias aí para tentar agir, né? Como disse o deputado do PL, o líder do PL, e o deputado do PL, Sóstenes, vai ter um tempo aí para, ou talvez não tanto, para tentar explicar para o setor produtivo brasileiro por que é bom ser tarifado em 50% num mercado tão consolidado. Um detalhe aqui importante: café brasileiro para os Estados Unidos é exportado desde antes da Primeira Guerra Mundial. Olha o momento que o cara resolve fazer uma menção igual o Trump, cara. Uma tarifa de 50%. Eu acho que tem muita coisa para ser explicada. Se fosse quando ele se elegeu... explicação, a gente volta com a Selma de lá ou outros assuntos também, porque a gente está ligado nesse assunto. Valeu, Selma. Obrigada, Selma. Bom, caso o cenário permaneça assim, a indústria brasileira que exporta para os Estados Unidos terá pela frente uma situação bastante desafiadora. Uma taxação de 50% sobre produtos significa enfrentar o aumento de custos, redução nas vendas e dificuldades para competir no mercado americano. O principal destino das exportações de calçados Quem importa também, são os Estados Unidos, que compraram. O clã seria fuzilado por traição à lesa pátria, diz o Sidney aqui. Ó. 216 na Rússia, milhões né? de dólares. Neste ano, o volume exportado cresceu 13%. Mas tá aí, boa matéria, né? TV Brasil, outra que eu recomendo sempre aqui, pessoal. TV Brasil, especialmente depois que saiu o Bolsonaro, né? Virou de novo um canal respeitável aí, com boas notícias, um lugar bom para a gente se informar, né? TV Brasil, Brasil de Fato, o nosso ICL parceiro, né? E, Celso, achei um vídeo bom para a gente repercutir aqui com algumas das dúvidas que tu trouxe lá no começo do programa, ó, jurídicas. Temos aqui um dos melhores juristas para responder, Pedro Serrano, na Brasil 247, falou agora, ó, não há delito mais grave, é traição à pátria. Não basta só ficar inelegível, diz ele. Vamos ver o que o Pedro Serrano falou a respeito aqui, ó. O que o Trump fez é muito evidente, é uma maluquice, né? Ele está querendo, veja que interessante, Bolsonaro não foi condenado a nada. Não há nenhuma decisão mandando prender Bolsonaro ou restringir a liberdade dele. O que Trump não quer é que Bolsonaro seja como qualquer outro cidadão brasileiro, possa ter um processo contra si. Qualquer um de nós, mesmo sendo inocentes, pode ter um processo contra si. Isso é um ônus, chama-se strepto judício, é o ônus de ter um processo contra si, é um ônus da cidadania. É algo inerente à cidadania. O que ele quer é um Bolsonaro aristocrata, que não se submeta, que tenha privilégios e não direitos, e que não se submeta à lei dos comuns, que somos nós, né? Ou seja, ele quer destruir a Constituição, a democracia brasileira e a sua autonomia. E vou falar claramente, o comportamento da família Bolsonaro é de traição à pátria. Essa gente teve um comportamento de trair os interesses do país. A rigor, eu acho que não era só uma questão de não poder mais ser eleito. A gente deveria ter uma legislação, Tereza, para retirar a cidadania de gente que age assim. Perfeito. Não era o caso, porque, veja bem, depredaram a Praça dos Três Poderes. Soltaram bombas em Brasília no dia da diplomação do Lula e do Alckmin. Destruíram um ônibus, atacaram o prédio da Polícia Federal, pararam as estradas, atrasaram a entrega de produtos. O filho dele vai para os Estados Unidos e cria esse prejuízo para o país, que é incalculável. A gente não consegue ter noção do prejuízo que o Brasil vai ter. Isso tudo já não era para levar essas pessoas para um tribunal? Não era o caso de trazer eles para o Brasil e responderem, o caso, inclusive, de ampliar a condenação do Bolsonaro? Eu creio que sim, eu acho que é questão de pesquisar. Olha aqui, ó, antes da resposta do Serrano, ó, a Eliane Maqui
Pingou aqui, ó. Precisávamos de uma força externa para empurrar as elites do Brasil rumo aos BRICS. Muito bom esse comentário da Eliana, né? Isso aqui é importantíssimo, né? Aliás, eu tinha preparado um grande material aí para falar de BRICS, vai ficar para, talvez fique para amanhã, né? Que amanhã tem o Mundo em Revista com Aí domingo Eduardo. não vai ter Tem programa algumas dos coisas, BRICS. tem algumas coisas boas aí para trazer de BRICS, mas eu já estou em cima da minha hora, ou seja, já estou. E no domingo não vai ter o programa dos BRICS, Portinho? Domingo. Vamos fechar A esse vídeo legislação aqui que se pode aplicar agora. do Serrano. Mas eu acho que a gente deveria, o presidente Lula deveria emitir aí um projeto de lei para poder retirar a cidadania, caçar a cidadania brasileira de quem age assim. Não tem sentido, não é um problema só de perder direitos políticos agora. É muito pior que isso. Tem que perder a cidadania, o direito de ser brasileiro. Verdade. O brasileiro não pode agir com tamanha deslealdade com o seu próprio povo, seu próprio Vai país. exportar esses lixos? Tem que prender isso aí. Emular banimento, não é, Pedro? Eu acho que tem que ser perda da cidadania, com retirada do território nacional, não tem que frequentar o país mais. Ele quer mandar para... Perfeito. Ele quer fazer isso, mandar lá para como é que é, para Guantánamo brasileira. Esses caras aí tem que ir morar junto com aqueles gusanos de Cuba lá, que planejavam atentados terroristas em Cuba contra o Fidel Castro na praia de Varadeiro, que era um grande ponto turístico de Cuba. Esses caras fizeram vários atentados terroristas, cara, cubanos. Não, tem que Olha, cara tem que e assim, Celso, nós estamos brincando, mas se deixar, cara, esses bolsonaristas vão chegar neste ponto, cara, até. Mas já não ia Não matar é o Lula, não ia matar o Alexandre de Moraes, não ia matar até o Alckmin. Botar bomba em aeroporto. Até o Alckmin, cara. Está aqui quem faz isso. Temos que ser duros na reação com esse tipo de comportamento, né? Então, acho que é para se pensar numa legislação radicalizando a sanção, no caso de traição à pátria, desse tipo, né, punindo os agentes com perda da cidadania. Não só perda, veja, da capacidade eleitoral ativa e passiva, né, mas também da cidadania, inclusive do direito de residir em território nacional. Né. Tem que virar uma pátria. Vão aí, lá para os Estados Unidos, se quiserem. Né. Esperem ver se o Trump vai ser eterno lá. Se não for, se segurem, porque vão ser apátridas. Eu acho que é isso que tem que ser. Nós não podemos agir de uma forma tolerante com isso. Olha o que está acontecendo com a Bolsa de Valores, olha o que está acontecendo com o dólar. Quer dizer, essa gente destruiu a economia brasileira. Foi contra os interesses nacionais. Panamá, né? Mandar os presos para Panamá, a gente pode mandar para a Sibéria, fazer com a Rússia um esquema. O que tu Pedro acha? Serrano pistola, hein? Nunca tinha visto o Pedro Serrano pistola assim, hein? E Porti, será que o Brasil não pode criar uma prisão lá na Sibéria para botar essas criaturas? Uma parceria com o Putin. É. Os Estados Unidos não acho ali com o Panamá, não, com El Salvador, não, com qual foi o país que fez isso aí? Bukele de El Salvador. El Salvador, né? E tem que se verificar na legislação penal, falar com os penalistas aí, verificar uma forma rigorosa de agir em relação a isso. Né? Há um atentado ao país, à economia, ao próprio povo brasileiro, né? Eu acho que tem que ter uma legislação no Brasil prevendo a perda de cidadania para quem age dessa forma, traindo os interesses do país. Veja, eu só quero alertar vocês, a Constituição brasileira faz a previsão que quando o soldado, como é que é o nome que se dá, foge na guerra? Desertor. A pena de morte. É a única hipótese em que há pena de morte no Brasil. Portanto, eu não estou falando nada que seja estranho à Constituição. E quando o sujeito deserta na guerra, ele tem razões humanas. Ele teve medo, ele fugiu porque estava com medo de morrer, estava para preservar a própria vida. Nesse caso, não tem razão nenhuma. O Bolsonaro está sendo processado como qualquer cidadão brasileiro pode ser processado. Que é normal aí do cotidiano da existência da cidadania. Ele quer se colocar como um imperador do país, como um aristocrata. Alguém que não se submeta à lei, submeta os outros à lei e ele não se submeta. A lei de defesa da democracia, gente, foi aprovada no governo dele e sancionada por ele. É uma lei que ele sancionou. Ele aprovou a lei. Agora ele aprova para os outros e não para ele próprio, não quer ser cidadão? Não seja cidadão. Se é para trair a pátria, que perca a cidadania. E seja expulso do território nacional, não tenha mais convivência com o nosso povo. Eu acho que é isso mesmo, eu acho que seria um caso da gente ter esse tipo de legislação, porque é uma situação absurda, fora de qualquer sentido. O Trump é um alucinado. Eu acho que o que o Brasil tem que fazer como Estado, não é como governo, é aproveitar essa crise para se distanciar dos Estados Unidos, para criar mais vínculo com a China, com outros países no plano econômico, porque realmente é uma democracia que se deteriorou rapidamente. Tá? Não é, como diz o Paul Krugman, lá, o prêmio. Aí aqui, ó, o Pedro Serrano na mesma linha da Eliana Maqui, ó, que deixou esse comentário para nós, né? Se distanciar dos Estados Unidos, ó, né? Empurrar as elites do Brasil rumo aos BRICS. Perfeito.
Nobel da Economia, já não é mais funcionalmente uma democracia, os Estados Unidos, né? Portanto, e está governado por um acelerado que não traz nenhum tipo de confiabilidade na relação comercial, etc. Eu acho que, segundo Krugman, o volume do nosso comércio com os Estados Unidos é 2% do nosso PIB, vamos buscar esses 2% em outros lugares. E abandonar mesmo a relação com os Estados Unidos. Abandonado. Não é? É porque não traz condição de seriedade e de estabilidade para você manter relações comerciais intensas, né? Como a gente mantém até hoje. Né? Eu acho que é isso que tem que acontecer. Nós temos que buscar outros tipos de relação internacional. Agora, o combate a esse acelerado é absolutamente fundamental hoje no mundo. O mundo tem que se pôr contra Trump. Eu acho que é isso que tem que se colocar claramente. Né? O Trump é tóxico para o próprio povo dele, para o próprio país dele e para o mundo, com o nível de poder que aquele Estado tem. Olha o que ele está fazendo com o Brasil, porque quer que um cidadão brasileiro não seja processado, um cidadão amigo dele. Isso é motivo para impeachment, inclusive, dos Estados Unidos. Por isso que, como diz o Krugman, não é funcionalmente uma democracia. Numa democracia regular, o presidente seria punido depois de tomar uma medida grave dessa por uma razão pessoal dele, porque o Bolsonaro é um aliado ideológico dele aqui no Brasil. É um absurdo isso. Agora, então, assim, é um absurdo da família Bolsonaro, que traiu a pátria, temos que colocar claramente, houve traição à pátria, no sentido filosófico político. Não há delito mais grave que o cidadão possa cometer. Não há delito mais grave. Perfeito, perfeito. Celso, eu tenho que fechar o boteco. Não sei se tu vai seguir aí com a turma, aí batendo um papo. Cara, eu não tenho o que fazer aqui sozinho, né? O Rames também não veio, né, cara? Gostaria muito de estender esse papo, até porque a audiência está subindo, né? Estamos no pois é que esse horário é o horário que sempre sobe, se lembra? É o horário que deve acabar a live aqui. Daqui a pouco aparece só a gente falar que vai fechar o boteco que sobe a audiência. Sabe aquela turma que chega na finaleira para tomar uma última ali no boteco, né? E é isso, né? Ó, Eliana Maqui, ó, que canal bom. Obrigado, Eliana. Obrigado, tamo junto aí. Vamos que vamos. Toda quinta-feira estamos aqui, eu e o Celso, mas o canal tem de segunda a sexta, às 21 horas tem programas, 14 horas tem o jornalista Thiago Suman com o giro de notícias, né? De manhã temos o Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras, às 9 da manhã, que está cada vez melhor também, a turma ali, né? Fazendo a turma do chão de fábrica, fazendo o Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras, que tá bom demais, né? E tem outros cortes aí, a gente retransmite o ICL 2, né, no final de tarde, ali às 17 horas. O professor Legene tá aqui às 19 horas, com as lives dele, que são, as lives do professor Legene, excelentes, né? Amanhã temos o Mundo em Revista, às 21 horas, com o Eduardo Lima, né? Muito bom também. Domingo teremos o especial do BRICS, né? Todos os domingos às 21 horas tem programa de BRICS aqui na nossa grade. Esse domingo aí vamos repercutir já a Carta do Rio de Janeiro, trazer mais alguns materiais, né? Eu até tinha preparado para hoje, mas a tarifa do Trump e a manifestação em São Paulo me atropelaram, mas eu tinha o Stedley falando, tinha várias falas boas, né? Entrevistas com a ministra Luciana Santos, o Pepe, né, que fez um vídeo aí muito bom. Pepe sobre BRICS está excelente. Amanhã eu vou ver se eu entro. Vou ver se eu consigo entrar amanhã. Eu não sei quanto tempo ela acompanha aqui, mas o programa da quinta-feira, na verdade, nós éramos para estar falando de geopolítica. A gente, na verdade, a gente não costuma falar tanto de Brasil, assim, e tal. A gente costuma falar de Irã, Israel, Palestina, Rússia, Ucrânia. Agora eu li aqui Sanataro, né? Satanaro, daí que eu me dei conta, né? A gente não falou nada de mundo hoje, a não ser de Trump. Mas esse episódio é um dos episódios mais importantes da geopolítica mundial, né? O Trump impondo a tarifa de 50% ao país que sediou a cúpula dos BRICS. Mais geopolítico do que isso aqui, cara. Né? Sim, porque não tinha como não falar, né? O tiro foi direto no Brasil também porque atinge um pouco a China, né? Esse tiro aqui, né? Então é isso, né? É isso. Mas